mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Muitas vezes nós vivemos uma vida dependendo da força do nosso braço. O som está reverberando para mim, eu não sei se está muito alto para frente ou se tem alguma coisa errada aqui no retorno. Tenta dar uma equalizada. Qualquer coisa o Gui dá uma ajuda lá, Gui, deixa no pad aí, vai lá. Mas deixa eu falar algo para você. Muitas vezes nós não entendemos o poder do sangue de Jesus. Se eu perguntar aqui, quantos acreditam em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quantos acreditam que Deus é poderoso? Todo mundo vai levantar a mão. Só que se eu perguntar aqui, quantos acreditam que Deus pode mudar a tua vida hoje? Talvez alguns podem até levantar a mão, mas a maioria não acredita nisso. Porque nós conhecemos um Deus que parece estar muito distante. Ele muda todas as coisas, menos o rumo da nossa vida. Existe uma distância que a igreja muitas vezes está do Senhor. E essa distância, ela está ligada com uma falta de compreensão que nós temos da palavra de Deus. Se eu te perguntar, você acha que você é inabalável? Talvez você vai dizer que não. Mas você só não é inabalável porque você ainda não entendeu um lugar no Senhor. Em 1 João capítulo 2, verso 17, o Senhor fala o seguinte: tudo passará. Preste atenção nisso. Eu estou querendo dar uma palavra para tu sair daqui hoje forjado. Só que se você não entender essa palavra, talvez tu saia daqui hoje condenado. Talvez você busque muitas coisas na tua vida que Deus não está nem aí com elas, porque Ele não quer que tu tenha algo. Talvez o Senhor não está tão preocupado com o teu casamento. Pastor, o que é isso? Quantas pessoas vão na igreja por causa do casamento? Talvez o Senhor não esteja tão preocupado com a tua vida financeira. Talvez Ele não esteja tão preocupado com a tua empresa ou com o teu serviço. Talvez Ele não esteja nem tão preocupado com os filhos que vão nascer aqui dentro. Estou falando das mamães que estão grávidas. Talvez Deus não está tão preocupado com tudo aquilo que está tangendo a terra. Talvez o Senhor tenha só uma preocupação. Ouça as minhas palavras, porque elas permanecerão por toda a eternidade. O Senhor, Ele não está preocupado aqui nessa noite em te dar algo que você busca, porque isso é muito pequeno. O que o Manuel falou é muito grande para a terra, mas é muito pequeno para Deus. Apesar de ser maravilhoso esse momento que Ele está vivendo, o Senhor, Ele não está tão preocupado com você a ponto de falar assim: ó, meu filho, minha filha, eu quero que tu viva eternamente comigo. Sabe, eu acho que vocês que são pais e mães aqui dentro, vocês que ainda não são, mas talvez amam muito alguém, você pode dizer assim, ó, quanto que valeria passar a eternidade com essa pessoa que tu ama? Você consegue imaginar você passando uma eternidade num lugar bom e essa pessoa num lugar muito ruim? Você queria isso? Assim Deus não quer que tu passe a eternidade longe dele. Para Deus não importa as tuas habilidades, não importa o quanto você tem, o quanto você quer. O fato é que existe um lugar de triunfo para você permanecer com Ele. Então a cosmovisão que a palavra de Deus nos traz, a verdade que ela nos traz é: meus filhos, eu vos amo tanto que eu quero passar uma eternidade com vocês. Agora, se Deus viesse para a terra e Ele viesse para julgar as nações, todos nós seríamos mortos. Abraão não era digno, Noé não era digno, ninguém era digno da eternidade com Deus. Moisés não era digno, João Batista não era digno, os profetas, os mestres, os que marcaram história na humanidade, os cientistas, os pais da medicina, da filosofia, os pais da sociedade, os pais das nações, nenhum desses era digno. Você não é digno, eu não sou digno. Só que ao invés de fazer isso, Ele veio para a terra e falou assim, ó, eu vou mostrar um caminho para vocês.
Porque a única coisa que permanece na eternidade é o que eu disser que permanecerá. Porque quem manda lá sou eu. Eu tenho a bondade e a vida. Tudo que foge de mim é mal. E ele falou: eu vou vos ensinar uma palavra. E se essa palavra habitar no teu coração, tu passarás uma eternidade comigo. Mas eu te digo mais: tu vencerás o inferno. Tu vencerás o diabo. Abre comigo Apocalipse capítulo 12, verso 1, verso 11. 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. E eles venceram quem? Quem? Satanás. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, não amando a sua própria vida, mas morrendo pelo testemunho até a morte. Isso aqui é a palavra do Senhor. Tem um homem que eu admiro muito, que para mim é um dos maiores teólogos da história, morreu aos 88 anos, ele se chama Derek Prince. E ele escreveu muitas coisas, ele entregou a vida dele, ele era um homem, e ele era um homem que estudava muito, nasceu na Índia, países britânicos, e quando ele estudava, um dia ele teve uma experiência com Deus, e ele teve duas conclusões com aquele impacto que ele teve com Jesus. Ele falou: primeiro, Jesus existe. Segundo, a Bíblia é o livro mais atualizado da história, e ela é poderosa para transformar alguém e levá-lo à eternidade com Deus. E ele passou a vida inteira na Palestina, no Egito, nos Estados Unidos, só falando sobre isso. Se tornou, o programa de rádio dele é o programa mais ouvido no mundo. Mais da metade das nações do mundo ouvem diariamente, em mais de 50 línguas, o programa de rádio dele. Porque a palavra de Deus transformou aquele homem. E ele tem uma frase que é muito poderosa. Ele tem uma frase que diz assim, ó: só tem um tipo de crente, ele chama de, em inglês é believers, um tipo de cristão, um tipo de crente que vence Satanás. É aqueles que são 100% comprometidos com Deus. Ele não está falando aqui de alguém que vai para a igreja. Ele não está falando aqui de alguém que tem sucesso financeiro. Ele não está falando aqui de alguém que tenha uma aparente vida tranquila. Ele está falando aqui de alguém que não amou a própria vida e entregou a sua vida à morte e se comprometeu 100% com Deus. As pessoas que eu mais vejo crescer na minha frente são aqueles que não são comprometidos 50%. Eu me comprometo 10% com Deus. Teve um cara esses dias que apareceu e falou: não, eu queria dizimar na tua igreja. Eu falei: olha, eu não aceito dízimo de quem não é meu filho espiritual, porque dízimo tem a ver com eu dar pão para essa pessoa. Se tu não quer pão, eu não quero teu dinheiro. Então essa pessoa falou: não, eu vou congregar tal. E aí ele insistiu, eu falei: então amém, vem na minha casa. Foi na minha casa, tomou um café, nunca veio para a igreja. Aí eu deixei ele dizimar, falei: pega contato da Camila, dizima, mas agora pode rejeitar o dízimo, viu? Se quiser dar oferta, dá, mas dízimo não pode. 10% comprometido com a igreja. Ele deu o dízimo e nunca veio. A única coisa que eu não queria, eu queria ele, eu não queria o dízimo dele. Não é sobre 10%, não é sobre 50%, não é sobre 15% o teu domingo na semana, não é sobre isso. Não amaram as suas vidas até a morte. É sobre um lugar mais alto. Deixa eu te falar uma coisa: eles venceram Satanás. Existe um lugar, presta atenção nisso. Existe um lugar em que nós somos vitoriosos na terra. O sangue de Jesus, a religião disse o quê? Ó, aceita Jesus que tu tá salvo e estás com o ticket da eternidade comprado. Só que infelizmente faltou muitos homens te dizer que o sangue de Jesus, ele começa a te libertar na terra.
Ele muda a tua condição na terra. A eternidade, a salvação com Cristo é o primeiro passo. Depois que Paulo confessou Jesus e o recebeu, e eu já vou falar o que significa confessar Jesus, porque muitos não sabem o que significa. O apóstolo Paulo, ele entregou a sua vida a ponto de dizer assim, ó, eu esmurro o meu corpo para que eu consiga cruzar a linha de chegada. Ele era um homem salvo, mas não um homem conformado. Ele era um homem que buscava Jesus com toda a sua força, porque a eternidade, a salvação não é o fim, ela é o início de todas as coisas. Deus te chamou para ser vitorioso na terra. Toda vitória que é aparente longe de Deus não é vitória, é derrota. Toda vitória que é longe de Deus não é vitória, é derrota. O filho pródigo olhou para o pai e falou assim, ó, pai, me dá herança, porque eu vou embora da tua casa. E o pai deu a herança, e aquele pai dele era muito rico, ele tinha uma fazenda, um homem de muitas posses. Quando o filho pegou a herança, ele teve o quê? Vitória. Muito dinheiro ele ganhou ali. Mas a toda vitória longe de Deus é uma derrota. O final da vida desse filho foi comendo com os porcos, porque toda vitória longe de Deus é uma derrota. Tudo que tu recebe longe da casa do pai é uma derrota. Não te enganes. Tudo que parece ser bom, tudo que parece ser grande, longe da casa do pai é uma derrota. A tua empresa pode funcionar, teu casamento aparentemente pode funcionar, tua relação com os filhos aparentemente pode funcionar, mas toda vitória longe da casa de Deus é uma derrota. Porque longe da casa de Deus, o sangue de Jesus não nos cobre para a eternidade. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Primeiro, a visão de Derek Prince: Jesus existe, o sangue do Cordeiro aconteceu. Segundo, a palavra de Deus é capaz de mudar a nossa vida. Sabe por que a igreja está em sua grande parte enfraquecida? Porque nós não passamos tempo com a palavra de Deus. Nós passamos tempo em vendo que o Éder me ofendeu, a Stephanie me ofendeu, o Richard me ofendeu, a Patrícia me ofendeu, o Lucas me ofendeu. Eu fico olhando para a ofensa que pessoas, talvez por querer ou sem querer, fizeram contra mim, ao invés de eu olhar que o Cordeiro venceu e o sangue dele me cobre. Então existe um lugar na palavra de Deus para você viver inabalável, inderrotável. Não sei se existe essa palavra, inderrotável, mas imbatível. Existe um lugar que tu realmente tem vida, não há confusão, você triunfou sobre Satanás. Não, pastor, isso não existe. Existe. Eu vos escrevo, meus filhos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, meu filho, porque venceste o maligno. Existe um lugar muito mais alto. Agora, esse lugar é aqueles que não amaram as próprias vidas. Só vence o diabo quem é 100% comprometido com Deus. Infelizmente nós estamos debaixo de um regime romano, que ele falou o seguinte: você precisa ir na missa no domingo de manhã, assina tua carteirinha, dá teu dízimo, dê tuas ofertas, reconheça a igreja como poderosa e vive a tua vida. Não, porque o padre é sacerdote, você é outra coisa. Não. Aqueles que não amaram as suas vidas até a morte. Eu não sou louco em achar que essa palavra não é para mim, irmãos. Essa palavra é para mim e para você. Eu não sei, sabe por quê? Por que a gente busca tanto conforto na terra? Por que nós somos tão covardes perante a injustiça? Eu vejo tantas pessoas covardes agora no homeschooling, com medo do governo, meu Deus. Tinha que ter medo daquele que pode mandar a alma para o inferno. Na verdade, a gente vai falar sobre isso no dia de pais e filhos. Qual que é o valor do teu filho para você? A palavra de Deus: eles não amaram as suas vidas até a morte, mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas me explica o que é isso? Existe um lugar, querido, que você vence. Você vai vencer o teu interior. Você vai vencer o medo. Sabe, a palavra vai permanecer. Deixa eu te falar uma coisa. 1 Tessalonicenses 5:23. Já está escrito há mais de 1900 anos.
Mais de 1900 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses. Sabe o que ele botou lá? Inspirado por Deus? Ele disse o seguinte: cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. 2025, e está vindo para fora toda uma ciência que mostra o boicote que uma má alimentação faz com a vida de uma pessoa. Hoje mesmo eu sentava com meu sogro e minha sogra falando sobre um parente que quantas vezes duvidaram deles, principalmente quando começamos a pregar sobre o cuidado do corpo. Mas o testemunho, deixa lá em Apocalipse, o testemunho vai vir para fora. A conta da palavra vai chegar. Se Jesus disse, perdoa os teus inimigos, perdoa os teus inimigos. Se Jesus falou, entrega a tua vida por amor ao meu testemunho, entrega a tua vida por amor ao testemunho dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: como que eu vou para um culto de 7 quinta-feira de vitória, se Deus está querendo que eu não tenha vitória na terra, mas que eu ganhe vidas para o céu? Que sentido que tem isso? Aonde foi que a Bíblia disse que o meu foco está na terra? Aonde foi Deus tem uma bênção para você? Não, querido, a bênção chama-se Jesus Cristo, Salvador. Essa é minha bênção. E se eu passar fome porque eu decidi andar com a justiça dele, essa é minha bênção. Agora veja bem, aqueles que são 100% comprometidos vencem. Então o sangue de Jesus, agora vamos lá. Abre comigo Êxodo capítulo 12, verso 21. Êxodo 12, 21. Há uma chama que o Espírito Santo quer acender em meio a essa igreja, mais forte. Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que tiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta, passar o sangue na porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Presta atenção. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra, trazer julgamento da injustiça, ele matará os egípcios, mas a viga que tiver com sangue, ele passará pela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Presta atenção. O sangue era das pessoas? Não. O sangue era do Cordeiro. O sangue não é você que vai prover. Quem proveu foi Ele. Só que Ele falou o seguinte: dentro da tua casa, fica dentro dela, mas passa o sangue sobre ela. Passa o sangue. Sabe o que Jesus está falando? Chama esse sangue sobre a tua vida. O sangue do sacrifício. Passa ele. Só que deixa eu falar algo. Não sai de casa. Não sai de casa. Essas instruções permaneçam nela. Não sai de casa. Se eles não tivessem debaixo do sangue, eles não podiam ser salvos. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, mais de 1500 anos depois, e ele sobe numa cruz, e todo o sangue dele é drenado. Ele morre de anemia aguda e asfixia, exatamente no dia da Páscoa, quando eles estavam passando o sangue na porta. Sabe o que Jesus está falando para você? Descubra o poder do sangue de Jesus. Entre debaixo desse lugar e fica, até que eu venha e mate os injustos na terra. Já está tudo pronto.
Preste atenção nisso. Tu não precisa fazer nada. Essa é a graça de Deus. Tem pessoas que não entendem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é: eu julgarei os injustos, eu destruirei todo aquele que é injusto. Bom, então a gente já sabe o time que vai perder. Quem poderá contra a destra do Altíssimo? Os injustos serão julgados. A conta vai vir, irmãos. A maldade na terra tem vencimento, tem data de validade. Agora a pergunta que eu te faço é: com quem você está aliançado na tua vida? Com a maldade ou com a bondade? Tu está seguindo a palavra dele que falou: fique debaixo desse sangue. Ouça as instruções que eu estou te dando. Sabe o que Deus está falando em outras palavras? Não é o sangue, não é o cordeiro simbólico ali, não é a erva ali de isopo que foi usado, não é nada disso. É a obediência que vai te salvar. Eu vos justificarei se tu permanecerdes na minha palavra e a minha palavra permanecerdes em vós. E a palavra é: Cristo Jesus foi morto como um cordeiro perfeito e decidiu salvar aqueles que nele creem e aqueles que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 9. Então preste atenção nisso. Existe um lugar inabalável, debaixo do sangue do cordeiro, que o anjo de Satanás, aliás, o destruidor, não pode entrar lá dentro e te pegar. Você não pode ser derrubado, você pode sofrer, você pode sentir aflição, o coração pode até acelerar, né, Wander? O coração até acelera, o Wander é que sabe. Mas no final, quem tiver na justiça vai permanecer. Preste atenção nisso. Quem tiver na justiça vai permanecer. E a justiça é o que, pastor? O que vai ser destruído na terra? Tu já sabe, a injustiça. O que vai permanecer para a eternidade? A justiça. Agora, o que é justiça? A canetada dos juízes do STF? Para o Brasil é. Mas para Deus, para o Criador dos céus e da terra, para os anjos e demônios, principados e potestades, a justiça é tudo aquilo que Deus diz que é justo. A palavra de Deus define o que é justo e o que é injusto. Pastor, eu quero ser justo. Pega o sangue do cordeiro, passa na tua porta e obedeça as instruções dele. Primeiro, acredita que o sangue dele vai te salvar, porque ele decidiu. Está entendendo o que eu estou falando? Ele decidiu te salvar. Isso é graça. Mas e agora? Entra dentro da casa que ele fez para você, que é uma casa espiritual. Essa casa está ligado com o lugar que você habita. Não é um lugar físico, é uma rotina. É uma rotina que vai te exigir turnos de oração. É uma rotina que vai te exigir cultos. É uma rotina que vai te exigir entregar as tuas finanças. É uma rotina que vai te exigir amar pessoas além de si mesmo. É uma rotina que vai te exigir ser traído e amar quem te traiu. É uma rotina que vai te exigir perdoar quem te ofende. É uma rotina que vai te exigir a não reagir contra a injustiça, mas orar pelo transgressor. É uma rotina que vai te exigir não murmurar, não mentir, não roubar. É uma rotina que vai te exigir: tu tem 2 pão, dá um para quem está do teu lado. Tu tem 1 pão, reparte com ele. É uma rotina que vai fazer tu ter que parar os teus dias pelas empresas dos outros. É uma rotina que vai mudar a tua vida. Essa é a casa do Espírito Santo. O homem, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, porque a casa dele não é mais um lugar físico. Ainda que te removam da tua casa, como estão fazendo na Venezuela, ainda que roubem tudo que você tem, jamais conseguirão roubar o teu templo de adoração ao Senhor. Jamais conseguirão roubar a tua rotina. Só tem uma forma de eu parar de adorar a Deus: se alguém me matar. Ninguém consegue roubar isso de mim. Podem roubar tudo, mas isso ninguém consegue. Existe uma casa que o Espírito Santo quer que você entre. Essa casa está ligada com a obediência à palavra dele. Agora olha que interessante. Abre comigo Hebreus 3:1. Vamos continuando mergulhar nessa revelação. Portanto, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus,
apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui é que está o ponto. O que é confessar Jesus na palavra de Deus? Você já parou para tentar estudar o que os teólogos falam sobre isso? Sabe o que você precisa? É bom sempre você ter uma Bíblia e um bom comentário bíblico. O meu comentário bíblico é de um doutor chamado Champlin e um outro chamado Moody. São os meus dois principais comentários bíblicos. E eu tenho também a enciclopédia do Wycliffe, que foi um grande avivalista. E o diário de John Wesley. São as pessoas que eu consulto muito, além dos livros de grandes homens de Deus. Tenha comentários bíblicos para você tentar descobrir, preste atenção, tente descobrir o que o texto da Bíblia quer dizer. Quando tu entender o que ele quer dizer, tu vai conseguir aplicar ele no teu coração, porque a Bíblia não envelhece nunca. Agora veja bem comigo, ele é quem nós confessamos. Pastor, o que é confessar Jesus? É chegar lá na frente e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador? Não. Confessar Jesus é você ter uma vida de acordo com Ele. Confessar Jesus na Bíblia é quando eu tenho como prática, verdade internalizada quem Ele é. Se eu digo que eu sigo Jesus, que Ele é o meu Senhor, mas eu não amo o meu próximo, eu não confesso Jesus. Porque a verdadeira confissão, ela não basta ser com a boca, ela tem que ser do coração. E só confessa Jesus como Senhor e Salvador aquele que segue o que Ele falou. Então preste atenção, Deus quer te levar a vencer o diabo, amém? E eu sei que você quer isso na tua vida. Aliás, Ele vai te levar a ensinar pessoas a vencer o diabo. E Ele está te dizendo aqui, passa sangue na tua porta e fica lá dentro ouvindo as minhas palavras. O que tu fala com a tua língua? De verdade. As tuas palavras estão coerentes com a Bíblia. Então, quando alguém fala assim, ó, não vai dar certo, você está coerente com a palavra e você concorda com ele, ou você concorda com Jesus? Não, Jesus falou que se tu fizer assim, vai dar certo. Quando vem as situações da tua vida, o que você fala com a tua boca? Você murmura, ou você crê naquele que te chamou e disse que se tu pedir, Ele vai te dar? Não, mas espera aí, o Senhor falou, pedir, dar-se-vos-á. O que você confessa com a tua vida dia após dia? Aonde está alinhado o teu coração? A forma de você vencer Satanás está ligado com o lugar aonde você se torna justo, como é justa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pronta, apta para te preparar, para te transformar na justiça de Deus, para te corrigir a ser justo. Muitas pessoas falaram por muito tempo que um grande homem de Deus é quem abre a Bíblia e sabe fazer longos comentários. Não. Um grande homem de Deus é quem permite que a Bíblia penetre no coração e se torne humilde, justo e agradável, leal, fiel, que não larga os irmãos na batalha, que não desiste de uma alma. É aqueles que descansam no que Deus diz que é para descansar. Sabe o que o Senhor falou que nós mais temos que fazer na terra? É pregar, é comer, é dormir. O que Deus disse que tu tem que fazer? Orar. Sabia disso? A única coisa que Ele falou que nós não podemos cessar é a oração. Orai, orai, pedi, orai. Se juntem em oração, se juntem em oração. Só que muitas vezes a gente está ocupado com muita coisa e a gente não confessa o que diz a palavra. Confessar a palavra de Deus é estar de acordo com. Se você não tiver muito tempo com a Bíblia, você vai estar de acordo com as normas da tua empresa.
Você vai estar de acordo com as normas brasileiras. Você vai estar de acordo com as normas da ONU. Você vai estar de acordo com as normas do teu nutricionista. Você vai estar de acordo com muitas normas. Mas você nunca vai descobrir quais são as direções de Deus para a tua vida. Tu vai viver uma vida buscando algo que no final dela tu vai dizer não valeu a pena. Eu estou aqui te dizendo que tem um caminho que você pode vencer as trevas e que começa agora, hoje, numa decisão. E essa decisão é: eu vou ler tanto a palavra de Deus que eu vou amar o que a palavra ama e vou rejeitar o que ela rejeita. Se a palavra de Deus diz que é para eu dar a minha cara a tapa, que é para eu andar a segunda milha, que é para eu confessar o pecado, por que eu retenho? Por que eu ainda brigo com meu marido? Por que eu ainda brigo com a minha esposa? Se a Bíblia diz que eu tenho que andar a segunda milha com o meu inimigo, quanto mais o meu marido, quanto mais a minha esposa, por que ainda eu me retraio para viver de acordo com a palavra de Deus? Por que ainda eu busco investimentos para a terra? Eu não estou dizendo que tu não pode ter algo para a terra. Nós estamos terminando, depois do culto eu vou lá ajudar a parte elétrica da barbearia do Diego. Mas essa barbearia é transitória. O Diego vai morrer um dia, ou ele vai ser arrebatado. Ela é para agora, para sustentar os santos. É para sustentar os santos. Não tem sentido eu viver na vida trabalhando para ganhar dinheiro, encher a pança de comida, encher a cabeça de entretenimento, enquanto existe uma eternidade inteira para eu conquistar. Escute isso, igreja. Não viva por ti mesmo. Viva pelo que diz a palavra de Deus. Porque pelo sangue de Jesus e pela firme posição no seu testemunho, aqueles que amaram, Apocalipse 12:11, aqueles que amaram mais a palavra do que a própria vida, Deus está te levantando para amar mais a palavra do que a própria vida. A tua vida não tem sentido sem Jesus. Ele é o sentido. A terra tem um vinho que quer te tomar. Talvez você ainda está na igreja buscando algo. Só que Deus está falando: não vem, filho, aqui para buscar algo. Vem aqui para cumprir o meu chamado. Vem aqui para entrar na vocação que eu te fiz. Vem aqui para cumprir aquilo que está escrito no teu livro, que com a tua vida, com o teu sangue, com a tua entrega, tu vai ganhar tribos, povos, línguas e nações. Não, pastor, eu não consigo, tu consegue. Você sabia que pelas tuas orações dentro dessa tenda, tu pode alcançar a Índia, o Quênia, Israel, a volta de Jesus? Por acaso eu não virei para aqueles que clamarão de dia e de noite pela minha volta? Ele está esperando os que clamam. Cadê a igreja que vai orar? Cadê a igreja que vai encher essas tendas? Cadê a igreja que vai brigar pelo horário da oração? Cadê a igreja que vai entender o poder de Deus? Não, eu não posso ajudar. Tu pode, incendeia a tua casa, faz a tua casa se entregar para Jesus em amor, faz a tua paixão por Cristo ser tão linda, ter um coração tão maravilhoso que as pessoas vão querer habitar no teu coração. E quando elas forem acessar o teu coração, tu vai dizer: o meu coração está num lugar que é muito maior do que toda a terra, é aos pés do meu Jesus. Jesus está procurando gente para clamar pela ilha de Marajó. Peço um encargo para o Senhor. A Fran do Quênia veio aqui e ela falou: pastor, eu sei que o encargo pela igreja de vocês, eu nunca tive isso por uma igreja brasileira, mas eu estou no encargo de oração pela vida de vocês, do pastor, da pastora e de toda a igreja Coa. Vocês têm algo de Deus diferente. E olha que ela vai em muitas igrejas. Ela saiu daqui e foi para uma outra igreja. 300 mil reais para cavar 4 poços no Quênia. E ela pregou a palavra lá. E se levantou uma pessoa, um grupo de empresários, chamou ela e falou: nós vamos pagar os 4 poços. E ela vai levar água lá para o pessoal que está literalmente morrendo de sede. O encargo de oração pode mover todo o nosso redor. Deus sabe aonde está botando ela. Queridos, chegou o tempo de nós nos posicionarmos.
Chegou o tempo de nós não comprarmos, mas vendermos. De nós não conquistarmos, mas darmos. Não estou indo contra a você ter um lugar para morar. Eu estou dizendo que o foco da tua vida não pode ser esse. Não pode ser minha casa, minha vida. Tem que ser meu Jesus, minha vida. O que te move tem que ser o teu Jesus. O Senhor está esperando as pessoas entregarem suas vidas. Entregar aqui no cenáculo, na tenda de oração. Leia Atos 1, Atos 2, eles entregavam tudo, irmãos, tudo. Eu estou sedento por pessoas que querem tudo. Eu estou sedento por jovens que vão ter muitos turnos ali, clamando pelos jovens de Blumenau. Eu duvido que se nós tivéssemos 5 turnos de oração aqui, clamando pelos jovens que vêm na verdade não fecha. Eu duvido, porque eles vão se converter tudo. Eles vão querer fechar para fazer um culto lá. O que está faltando para a gente é entrar nesse lugar, na palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que faz funcionar a tua vida, Manuel, é a palavra de Deus. É porque tu encontrou um pastor que ele não negocia a palavra. Eu não negocio a palavra. Podem me oferecer o que quiser, eu não negocio a palavra. Eu perco tudo, mas eu não perco o testemunho, porque eu não amo a minha vida mais do que a palavra de Deus. O Diogo é importante para mim, eu quero que ele vá para o céu, mas eu não amo mais ele do que a palavra de Deus. Você precisa entender quem você é. As viúvas, os mais velhos, mas eu não tenho tanta força, pastor. Vem para a tenda, vai ler o começo de Lucas, Ana e Simeão, lá com seus 80 anos, servindo no templo, uma das únicas pessoas que descobriram que Jesus veio. Quando Ana e Simeão olharam para Jesus, eles falaram: é esse o Salvador. Ninguém, os doutores da lei, os teólogos renomados, os caras que eram os bambambam das galáxias, ninguém descobriu que era Jesus, mas Ana e Simeão, que estavam numa tenda de oração, orando de dia e de noite, a Bíblia diz que eles viviam para servir Jesus, eles se alegraram com a salvação da vida deles. Deus está chamando pessoas que não vão mais querer nada dessa terra. Quando tu subjugar a tua empresa a Jesus, tu vai ver que ela vai subir, porque quando tu não querer mais ela, que tu vai querer Ele, Ele vai te dar tudo o que tu precisa para concluir a boa obra. E se Ele não quiser que tu tenha empresa, Ele vai fechar, só para tu poder ficar mais tempo orando. Deus está nos chamando para uma obra maior. Deus está te chamando para estar de acordo com a palavra dEle. Eu poderia entrar aqui nesse púlpito, eu poderia ir lá no chat GPT e botar assim, ó, me dê uma palavra para convencer uma igreja a dar dinheiro, me dê uma palavra para como ficar famoso, me ajude a ser um coach que mexe com a alma. Eu já não uso o chat GPT, eu já tenho uma resistência com ele, porque eu acho que ele quer mandar em mim. Então eu já nem dou muita bola para esse tal do chat GPT. É bom usar, eu sei que para o marketing é bom, só que eu não dou muita bola para ele, porque eu gosto de ouvir o meu Espírito Santo, que ele é maior do que o chat GPT. Não é uma inteligência artificial, é sobrenatural. Então eu tenho resistência, apesar de saber que é bom. Mas não é isso que eu quero, querido. O que eu quero é que tu saia daqui posicionado, dizendo, não importa, eu não amo a minha fama, eu não amo a minha imagem, eu não amo o meu dinheiro, eu não amo o meu conforto, eu amo a palavra de Deus. Existe um lugar. E aí deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos ido nem um dia mais dormir sem ler a Bíblia. Se vamos meia-noite lá, a gente pega a Bíblia no quarto, eu botei umas luzinhas mais fracas no quarto, a gente pega e fica lendo a Bíblia. Suelen todos os dias, ela não vai mais dormir sem ter um tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa penetrar nas tuas veias. A palavra de Deus precisa mudar a tua visão. A palavra de Deus tem que fazer você mudar tanto, que quando as pessoas te verem, ela vai falar assim, ó, as muitas letras te fazem delirar. A palavra de Deus tem que te transformar tanto, que muitas pessoas vão te achar louco. Mas quando elas começarem a andar contigo, ela vai ver que a loucura que ela achou que era, na verdade era dela. Esses dias a Monique olhou para mim e falou, quando eu comecei a andar contigo, eu achei que vocês eram tudo louco. Agora eu descobri que essa loucura é muito boa e eu quero ela para mim. E agora eu quero andar nesse lugar. Porque assim, queridos, a verdade, ela desafia o ego humano. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça?
Porque ele olhou para Herodes e falou: eu não concordo contigo, eu concordo com a palavra de Deus. Ele não amou a sua vida mais do que a palavra de Deus. Só tem um tipo de pessoa que vence o diabo, e não é a pessoa que vem num culto de domingo. É quem entrega 100% para Deus. Agora, tu nunca vai entregar 100% para Deus se tu não entregar todo o teu tempo para a palavra de Deus. Quer vencer na vida? Entrega as tuas horas para a Bíblia. Desliga a tua televisão, desliga teu celular, vai para a Bíblia. Horas com a Bíblia, horas com a Bíblia. Estude a vida de Jonathan Edwards. Teve 11 filhos. Desses filhos, doutores, juízes, médicos, embaixadores, homens e mulheres extraordinários. Ele passava 11 horas por dia, todos os dias, lendo a Bíblia e orando. Um homem de poucas palavras, e gerou um exército para Cristo biológico, tirando o grande sermão dele, um pecador na mão de um Deus irado, que as pessoas se seguravam no poste para não ir para o inferno. Deus, ele quer gerar algo em você. Só que para isso ele precisa de 100% da tua atenção. Essa aqui é uma igreja que se posiciona dessa forma, porque eu quero ver vocês vencendo o maligno. Eu não quero ver vocês me amando. Não quero ver vocês, o meu pastor é demais. Eu sei que é gostoso quando acontece algo bom na vida de vocês, vocês me beijam, me abraçam e falam: pastor, como é bom te ter como pastor. Eu gosto disso, é bom para mim. Só que não é isso que eu quero como fim da minha vida. O fim da minha vida é ver vocês vencendo o maligno. É ver ninguém mais com força para te ofender. É ver você dizendo assim: vai dar certo. Pode acontecer o que for, essa família não divide nunca. Nós vamos ficar juntos até o final, até com Jesus na eternidade. Deus está esperando gente assim. Eu confesso a palavra do Senhor na minha vida. Passa tempo com ela. Se você não passar tempo com a Bíblia, queridos, você vai passar tempo lidando com as dores da tua alma. Se você passar muito tempo com a Bíblia, vai chegar um momento que tu vai pensar como a Bíblia pensa. Se tu conseguir pensar como a Bíblia pensa, tu vai vencer. Por quê? Aqueles que andam pela palavra do seu testemunho não vão amar a própria vida, ainda que diante da morte, mas esses serão os grandes homens da terra. Os grandes homens da terra. Existe um lugar de triunfo que Deus quer para você, e esse lugar é nele, é na palavra de Deus. Eu tenho falado isso esses dias e vou continuar. É altar de oração e de adoração. Eu tenho sonhado com pessoas que entreguem as suas vidas aqui na tenda. Eu tenho falado para o Luiz, eu já estou fazendo pelo menos na minha agenda 10 horas por semana aqui na tenda, porque todos os dias de turno eu estou querendo dobrar. Pelo menos um dia eu quero vir de madrugada, e nos dias à tarde que der tempo eu quero formar turno para nós estarmos aqui. Eu vou dividir exatamente o meu tempo de produção, de empreendedor, de estar com os filhos e de estar aqui na tenda orando. Eu vou usar o máximo possível. Esse é o lugar espiritual que eu vou habitar, porque é onde Ele mandou. Acaso eu voltarei? Acaso eu tardarei para voltar para aqueles que clamam de dia e de noite? Muito mais importante do que nós irmos às nações. Eu vou explicar isso no Evangelho Eterno. É tu orar. Ora, ora. Nós precisamos antes de tudo orar. Depois Deus vai enviar alguém poderoso para transformar a nação, que nem o pastor Hércules que está transformando a Amazônia. Ora. Então Deus está te desafiando a entregar 100%. Não é mais 10%, não é mais o dízimo, não é mais as ofertas, não é mais os cultos do domingo, é 100%. Está aqui a palavra. Se você amar a tua vida, você não vai vencer. Mas se você receber o sangue de Jesus e perder a tua vida para ficar dentro da casa que o carpinteiro fez, então tu vai vencer. E Ele vai vir para julgar os injustos, mas você vai ficar protegido dentro de um lugar espiritual de segurança, e você não irá sofrer eternamente. Amém? Você recebe essa palavra? Meu desejo é que você vence o diabo. Coloque-se de pé em nome de Jesus, nós queremos orar com você.